Bom, e a Jovem Pan continua na Europa. Um outro fato, claro, que tem grande repercussão, um atropelamento em Londres. Ulisses Neto traz as informações. Ulisses, bom dia para você. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui em Londres está um calor infernal, viu, para os padrões locais, 33 graus. Ainda não tem a confirmação oficial, mas hoje deve ser o dia mais quente do ano. Os britânicos aproveitando bastante o sol e o calor por aqui, mas, como você disse, um outro ataque terrorista, o quarto aqui na Inglaterra desde março, desde fevereiro, melhor dizendo, então todo mundo bastante apreensivo por aqui. Dessa vez o alvo foi uma mesquita em Finsbury Park, que é um bairro do norte de Londres, muito tradicional aqui da cidade, tem comunidades de imigrantes de todos os países, incluindo também do Brasil. Há inclusive uma sede grande ali da Igreja Universal do Reino de Deus nessa região, bem próximo dessa mesquita, que foi o alvo do ataque terrorista ontem à noite. A primeira-ministra Theresa May fez um pronunciamento agora há pouco, disse que este episódio ele tem todos os indícios doentios dos outros episódios que ocorreram aqui em Londres nos últimos meses. E o que aconteceu por lá foi que uma van foi lançada contra um grupo de muçulmanos que deixava a mesquita por volta da meia-noite no horário local, 20 horas em Brasília. Uma pessoa morreu, ainda não está claro se a morte dessa pessoa está relacionada diretamente com o choque da van com as pessoas. A polícia ainda está investigando isso, disse que é preciso aguardar um pouco para ter informações precisas se esta morte está relacionada ou não ao atropelamento. Mas várias pessoas ficaram feridas, 10 pessoas ficaram feridas, 7 foram levadas para hospitais e a polícia ainda está investigando esse caso. O responsável pelo ataque ele foi detido ontem. Existe a possibilidade de que ele seja uma pessoa que sofre com distúrbios mentais. A polícia disse também que vai averiguar essa linha, muito semelhante ao que aconteceu no atentado de Westminster em fevereiro. Então, tudo ainda com poucos detalhes. Há uma mobilização muito grande da classe política por aqui, rechaçando esse ataque, falando sobre o extremismo do momento que a Inglaterra vive, um ataque contra os muçulmanos. Essa mesquita, melhor dizendo, de Finsbury Park, ela era um alvo já de muitas controvérsias aqui na Inglaterra, porque ela foi acusada no passado de ter ligações diretas com a Al-Qaeda, que os seus líderes eram ligados à Al-Qaeda, e também uma mesquita que era utilizada para radicalizar jovens londrinos. Isso foi mudando ao longo dos anos, o trabalho feito pelos líderes religiosos dessa mesquita para tentar torná-la mais próxima da comunidade, mas enfim, esse ataque lamentável ontem, que ao que tudo indica deixou uma pessoa morta e outras 10 feridas. Thiago. Ulisses, começaram as negociações para o Brexit, a novela que não acaba, né? No meio dessa confusão toda, né, vários incidentes aqui na Inglaterra nos últimos meses, os 4 atentados terroristas, ainda também o incêndio grave da semana passada. Além disso, a indefinição política, porque os conservadores ainda não definiram a aliança com os unionistas da Irlanda do Norte para poder governar. Então, no meio desse clima todo pesado aqui no Reino Unido, começou hoje oficialmente a negociação do divórcio britânico. O ministro do Brexit, David Davis, está lá em Bruxelas fazendo essas negociações. Hoje é o primeiro dia, então é mais para definir qual será a ordem cronológica das negociações. A grande dúvida mesmo é em relação à questão dos imigrantes, né? Como tanto os europeus que estão aqui no Reino Unido, quanto os britânicos que estão fora do país. Isso deve ser definido nos próximos dias, porque a Inglaterra, o Reino Unido como um todo, vai estar fora da União Europeia em março de 2019, Thiago. Só para fechar, Ulisses, ainda há tempo falar sobre a eleição na França. Teve uma abstenção recorde, né, nesse fim de semana. Thiago, é o grande assunto aqui também da Europa hoje, né, em termos de política, porque o partido do Emmanuel Macron conseguiu uma vitória arrasadora mesmo na Assembleia Nacional da França. A aliança dele tem 351 cadeiras das 577, ou seja, tem o apoio todo necessário para levar adiante as reformas que ele prometeu, principalmente a reforma trabalhista, que é muito séria lá na França, e isso vai afetar a popularidade dele, sem dúvida, porque os sindicatos e as mobilizações lá contra as reformas, contra qualquer proposta de reforma trabalhista na França, essas mobilizações sempre são muito fortes, mas ele tem esse apoio grande. E aí são 2 números que devem ser analisados com cuidado nessa eleição, como você citou. Primeiro, a abstenção enorme, 57,4%, é um recorde, e também 75% de renovação na Assembleia Nacional Francesa. Uma renovação dessas é que o Brasil precisava também, né, Thiago? Essa é uma questão importante, Ulisses. Primeiro, esse ponto que você destacou da renovação, eu acho que passa pelo presidente, pelo seu partido, que tem cerca de 1 ano.
uma enorme vitória na campanha presidencial. E agora, né? Agora, por outro lado, o sistema francês acaba criando um resultado meio que anômalo, né? Porque você parte da eleição de voto, eu vou lembrar que é voto distrital no caso da França, mas em 2 turnos, né? E aí você muitas vezes dá uma maioria de cadeiras no parlamento muito superior à maioria de votos que você recebeu, né? É exatamente isso, Vila. Esse voto distrital, o voto distrital ele tem esse problema. Embora exista uma diferença entre a França e a Inglaterra e o Reino Unido, por causa desses 2 turnos, como você citou, aqui na Inglaterra a situação é a mesma. Os conservadores seguem na maioria, também ainda que não a maioria absoluta que a primeira-ministra imaginava, mas a proporção dos votos, se a gente for olhar, deu 44-40 entre os trabalhistas e os conservadores. Então, de fato, a representação na Assembleia, lá na França, na Câmara Baixa aqui no Reino Unido, ela fica muito prejudicada nesse sistema de voto distrital, tanto que aqui na Inglaterra já é uma discussão há bastante tempo de que chegou o momento de mudar, né? Porque a representação final ela não condiz com os votos dos eleitores.